Bom, continuando o vídeo de filosofia em pílulas para tratar do conceito de physis nos pré-socráticos, eu gostaria de fazer um parênteses para trazer a questão de que eu estou elaborando aqui primeiro é só o conceito de physis nos pré-socráticos. Posteriormente, eu vou estar trazendo uma análise de, de grupos dentro dos pré-socráticos que têm uma tradição semelhante e também apresentando os textos dos pré-socráticos no original, em grego, e trabalhando com vocês alguns conceitos que vão estar presentes em grego, para que se tenha uma ideia de como que funciona a metodologia filosófica e filológica, no sentido de tentar dissecar e compreender esses fragmentos que a gente chama de aforismos dos filósofos, esses que a gente está tratando, que é importante para poder compreender de que esses textos eles têm uma análise que é polissêmica, né? É uma análise que representa muitos significados dentro de contextos, né, interpretativos, que eu vou apresentar o meu contexto interpretativo, mas que fica aberto a todos o interesse por esse lado da filosofia, enquanto interpretação de textos antigos, e um convite a todos. E assim também vou estar tratando especialmente os gregos, né, na sua tradição da língua grega, mas posteriormente, quem sabe, haja uma análise maior sobre outros filósofos em outras línguas. Mas fechando parênteses, eu vou estar tratando agora do conceito de physis nesse aspecto dos deuses, né? Porque a compreensão do divino na physis, né, desses filósofos pertence à cultura da Grécia clássica. Então, essa cultura ela não diferenciava, por exemplo, o papel dos deuses em alguns aspectos, né, não na totalidade, mas em alguns aspectos da natureza, na mera manifestação da natureza. Como, por exemplo, os bosques, que eram determinadas divindades, ou lagos, ou mesmo o raio, que tinha a representação de Zeus. Não era bem Zeus, mas é a representação de Zeus. Enfim, o elemento divino ele está presente no mundo de alguma forma. Ele se efetiva de certa forma no mundo. Esses deuses por si só eles se distanciam, porque tu vê a diferença entre o Olimpo, né, por um lado, que é um dos montes mais altos que tem ali na região de Atenas ali, do mundo que é humano, né? Então os deuses vivem em moradas, né, isoladas dos homens, mas tem certas entidades semidivinas, né, que são presentes no mundo. Então, de certa forma, são mini-deuses, né? E esses entes, eles representam essa concepção da indistinção, né? Da indiferença entre o inorgânico e o orgânico, entre a vida e a não-vida. Porque para os gregos não havia essa diferença, principalmente nesse conceito de physis, né? O mundo ele não tinha essa diferença. Tanto que uma das frases de Tales, de Mileto, quando ele diz assim, no mundo eu vejo cheio de deuses, né? Ele quer dizer que ele vê um mundo, né, tendo diversas entidades dinâmicas, né, que vão estar se apresentando, né, em todo lugar, como, por exemplo, quando ele fala do imã, né? Ele tem uma parte interessante que ele fala sobre o imã, que ele parece que ele tem uma relação viva com o ferro, ele tem uma paixão pelo ferro, que ele atrai. Então, para ele, ali tem alguma entidade viva, uma entidade dinâmica que faz com que o ferro esteja atraído pelo imã. Então, ele faz essa associação, de certa forma, e ele diz que o mundo está cheio de deuses, ou seja, a física ela tem um quê, ela tem essa relação com o mundo mais profundo, que é mesmo um mundo dessas forças que nos atravessam, que estão além de nós, de certa forma. Então, Physis tem essa dimensão também, mas a dimensão das coisas como tendo princípios, né? Como tendo um princípio de racionalidade, ou um princípio espiritual, né? De inteligência, né? De ter
uma, uma certa, uma certa existência por si só, mas que também é dinâmica. Enfim, isso é bem interessante. E outro aspecto da physis que eu gostaria de ressaltar é o conceito de totalidade, né? Que é difícil de se ver atualmente, assim, talvez tão bem claro, né? Sendo que a gente vê muitas diferenças e cada vez a gente fica dentro de casa que a nossa casa vira uma totalidade, né? Então é difícil ver, ou o conjunto da nossa família vira uma totalidade, né? Mas o conceito de totalidade tem a ver com um conceito muito amplo de ser em geral e de mundo. Então, daria para se dizer assim que a totalidade, né, envolve todas as coisas, né? Desde a caneta até o planeta que a gente mora, até a galáxia que nos circunda, o sistema de galáxias que a gente compõe, até estruturas gigantescas como hiperaglomerados e depois o universo conhecido, né? Então, isso tudo, enquanto a gente conhece, né, que pode haver um todo muito maior que esse, provavelmente há. Mas mesmo se a gente não saber e ele existindo, ele envolve, o todo o envolve. Esse todo é tudo que há. E é esse conceito de totalidade que está presente na physis. Ou seja, ela integra a dimensão psíquica, ela integra essa dimensão da dinamicidade do mundo, da vida, né, sem distinguir os seres. Então, uma certa homogeneidade e essa totalidade, ou seja, o tudo, né, e o todo. Então, a physis ela tem essa dimensão que é importante para se ver, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos de filósofos pré-socráticos e a sua impressão dessa categoria aqui que eu estou trazendo, que é de totalidade. Por exemplo, Parmênides, né? Parmênides, que é um filósofo de Eleia, né? Ele é muito importante para a tradição, porque ele traz um novo conceito, que é um conceito de ser, mas de ser no sentido de algo que se opõe ao não ser. Primeiro, ele diz que esse ser é, de certa forma, uma verdade eterna, né? Ou seja, não muda com o tempo. E segundo, esse ser ele é perfeito, né? Tanto que ele chama o ser de rotunda verdade, né? Ou seja, uma verdade que é esférica, que não tem lados, não tem imperfeições, ela é perfeita. E que seria a realidade, né? Essa rotunda verdade. E em oposição ao mundo do não ser, ao mundo das coisas que aparecem, desaparecem, das coisas que nascem e morrem, enfim, de tudo aquilo que tem contingência, que às vezes pode ser, às vezes pode não ser bem assim, né? Enfim, que tem várias impressões falsas ou ilusões, e que é o mundo contingente, que é o mundo que a gente vive, né? O mundo das aparências. Então ele faz essa diferença, né? Mas que tem algum princípio que é, né, no mundo e que faz com que a gente compreenda que esse mundo que a gente vê, ele não é bem esse que a gente está vendo. Existe um mundo que é de verdade, um mundo que é real, no sentido de ser, né? Não que algo que possa parecer que é, mas não é, e que esse não é a gente não pode nem dizer, né? Diria o Parmênides na sua brilhante poesia, do qual vou apresentar depois a versão em grego. E, né, também tem outra pessoa que vai estar tratando dessa questão do todo, né, que é Heráclito, que vai estar tratando semelhantemente a Parmênides, mas de uma maneira diferente. Ele vai começar com uma coisa semelhante, né, que existe um princípio universal, existe um princípio do todo, que é o Logos, né, que é um princípio que permite conhecer o mundo e que permite reger também o mundo. Ou seja, um princípio tanto da concepção, da capacidade de conceber o mundo, quanto num princípio da própria regulação do mundo. Que, né, como Logos, ele tem diferentes acepções, né? Ele pode ser tanto concebido como discurso, como razão, como causa de alguma coisa, enfim, como justiça. Mas nesse sentido aqui do Heráclito, ele vai estar trazendo essa questão de princípio regulador do mundo.
que ele vai associar ao elemento fogo, né? Tal como Tales associou à água, né? Um elemento transformativo, de mudança, presente em todas as coisas, para que as coisas aconteçam de uma determinada forma, que mudem, né? Mas que não mudem totalmente, como se pensa erroneamente de Parmênides, né? De Heráclito, que influenciou muitos filósofos como Nietzsche e Hegel, diferentemente, né? Mas no princípio, esse logos ele seria uma medida da mudança das coisas, sem a qual tudo aconteceria e as coisas seriam totalmente diferentes umas das outras, né? Como a famosa frase Panta corei kai oidemene, né? Tudo muda e nada permanece. Mas tudo muda em uma certa medida, né? O rio flui num espaço, né? Numa certa concavidade da terra, né? E mantém uma certa estabilidade, além de mesmo que flua novas águas, né? E isso Heráclito está trazendo para deixar bem clara essa posição. E tem outros filósofos que vão estar tratando das questões da physis de uma maneira um pouco mais específica, que eu vou estar trazendo especificamente nesses filósofos nos próximos encontros. Então, muito obrigado e boa noite a todos e até mais.